Bem-vinda ao episódio Como Redescobrir o Seu Propósito e Voltar a Viver com Plenitude. Eu sou Fabiana Amorim, palestrante, life coach e mentora da Safiri Assessoria Personalizada. Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Qual é o propósito da sua vida? Vivemos numa época em que as pessoas conseguem uma autonomia financeira, sucesso profissional, mas parece que continua com um vazio que não sabe de onde vem e temos que ter uma perspectiva, né? Um propósito de vida. E por esse motivo, nós temos uma convidada muito especial hoje, uma pessoa que tem um conhecimento científico, experiência clínica e um olhar profundamente humano para o comportamento das pessoas. É com grande alegria que recebemos Simone Barros, neuropsicóloga, psicoterapeuta de grupos, helper da metodologia Pathwork, criadora do método ENP, Engenharia de Novos Padrões Mentais, mentora do Caminho do Ser, apresentadora do podcast Nós Mulheres e atua há mais de 23 anos com comportamento humano. Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada pelo seu convite, Fabiana. É um prazer imenso estar aqui. Eu sempre digo, né? Eu quero estar em qualquer lugar onde eu possa levar o que eu sei, né? E eu gosto de falar sobre comportamento humano. Então, muito obrigada pelo seu convite. Simone, olhando para a sua trajetória de vida e carreira, quais foram os principais marcos que moldaram a sua profissão e como você é hoje? Primeiro, né, eu cursei pedagogia, né? Então foi um curso que me trouxe assim muito conhecimento no quesito aprender. Eu lembro que quando eu entrei na pedagogia, eu não tinha certeza que eu iria seguir, né? Eu era muito jovem quando eu escolhi, mas no fundo tinha um lugar de querer viver uma outra experiência. Mas a minha alma, ela não foi engessada no sentido, eu vou fazer isso e vou fazer isso até o final, né? Eu tinha uma vaga ideia de que algo ia diferente acontecer. Minha intuição já me revelava sobre isso. Então, a pedagogia foi o primeiro marco que me trouxe ao entendimento de como a gente pode aprender. A pedagogia me deu essa didática, né? E hoje eu dou aula também nos grupos e tudo, e eu percebo como aquela didática que eu aprendi de ensinar na pedagogia faz todo sentido e me leva hoje muito bem a esse lugar. Esse foi um ponto. Depois eu segui, né, na formação de psicologia. E aí sim eu percebi que eu começava a me perceber num propósito maior, né? Primeiro, eu venho de uma família onde com 15 anos, eu tive um irmão com 15 anos que surtou. Foi uma esquizofrenia muito forte, esquizofrenia befrênica. E isso mexeu muito com a família. Eu tinha 10 anos quando ele surtou, né? E então foi era muito confuso, né? Eu também tenho históricos na família, meu bisavô tinha esquizofrenia, né? Então, assim, olhando por esse lugar, né, houve um sofrimento. Primeiro de entendimento, o que seria aquilo, como lidar com aquilo. Então, minha alma, ela já tinha um lugar, primeiro de querer aprender, né? Entender as psicopatologias da mente humana, né? E aí a psicologia, ela chegou como um suporte maravilhoso, porque para mim a psicologia veio como essa parte clínica mesmo. Engraçado que quando eu entrei na psicologia,
todo mundo perguntava assim, mas você vai querer atuar nos recursos humanos? Não sei o que. Eu disse, olha, eu não tenho outro propósito senão a clínica. Eu já entrei ciente de que eu ia viver a clínica. Tipo assim, primeiro eu já tinha me formado, já era pedagoga, já tinha trabalhado como diretora, como coordenadora educacional, professora de filosofia e sociologia, imagina. Então eu já estava certa, não tinha aquela dúvida, eu acho que eu vou para jurídica, eu acho que eu vou para esporte, não tinha. Isso para mim, é tanto que veio essas disciplinas e eu assistia para cumprir tabela. Eu queria era a clínica. Certo. E eu tive alguns professores que diziam assim para mim, Simone, tem certeza porque você vai morrer de fome na clínica? Eu falei assim, ok, se for para morrer de fome, a gente morre de fome, mas não morre de saber. Eu quero a clínica. Né? E assim seguiu. Depois da formação de psicologia, eu sempre fui assim, terminando o curso, eu já estava pensando o que eu ia fazer. Sempre. Então, terminando o último ano de psicologia, eu já entrei na pós-graduação de neuro. Certo. Porque eu tinha uma sede de saber como que o corpo biologicamente expressava, né, após os sentimentos, após o que acontecia bioquimicamente falando no corpo, quando a gente pensava, quando a gente sofria um trauma, qual era o significado. E aí eu fui aprender a neurobiologia, né, da psique humana. Então isso para mim foi um apanhado maravilhoso. Então foram marcos muitíssimo importantes. E ser mãe, né? Ser mãe foi um dos marcos primordiais, antecipou a todos eles. Quantos filhos você tem? Eu só tenho um, né? Mas foi um assim que realmente me trouxe muito aprendizado maravilhoso, né? Hoje ele tem 30 anos, enfim, já é casado, trabalha, é médico, enfim. Eu sou muito grata a esse papel. Mãe, educadora de verdade. Sim. Que bacana. Nós estamos aqui em Piracaia e você vem de Sergipe. Os seus estudos você fez lá? Todos, né? Só na formação? Todas as minhas formações. E paralelo a essa minha formação de psicologia, veio as formações outras, né? O Patchwork, foram 9 anos de formação do Patchwork, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Isso. Mas assim, foram muitas formações. Fiz também constelação familiar, não optei por ser consteladora, mas o entendimento da dinâmica familiar também me trouxe um grande aprendizado. Formações em sexualidade humana, né? E assim, né? Então, eu vim de Sergipe, o pessoal pergunta, mas o que você veio do Nordeste fazer aqui? Gente, eu sempre disse isso, eu quero estar onde eu puder estar, levando tudo aquilo que eu sei fazer e muito bem fazer. Chegou um momento, né, que eu me separei muito jovem, me divorciei muito jovem. Certo. E vivi focada entre estudos e o criar o filho. Eu me tornei profissional disso, me capacitei profissionalmente e me dediquei de verdade a criar meu filho. Eu tinha duas crenças assim, que uma parte eu achei uma crença meio rígida, mas me salvou, né? Eu digo que as crenças, elas em algum determinado momento, elas salvam a gente, né? Mas depois passa a nos adoecer. Então, eu, como era psicóloga e pedagoga, eu dizia assim, meu filho não vai ser nem preguiçoso de estudar e não vai ter esses vícios que tem por aí não, viu? Porque eu quero ser desse jeito, porque... Não, vamos alinhar as duas coisas, né? E eu falava isso para ele, sem essa, tá? Porque eu não quero estudar. Vai estudar. Então, graças a Deus, ele nunca me deu trabalho, nem com estudo, nem com a personalidade, né? Foi um jovem que não viveu certas regras instituídas socialmente, que tinha que ser assim porque era adolescente. Ele não viveu essas coisas, né? E tá tudo bem. Que bacana. Tá tudo bem. Então é isso. Eu vim para aqui porque depois de muitos anos divorciada, eu não me vinculei a um casamento. E tem 8 anos que eu convivo com o Dino, hoje meu marido, e ele daqui de São Paulo. Nós nos encontramos no Patchwork, no encontro internacional do Patchwork no Rio de Janeiro, eu o conheci lá. E de lá para cá, nossas almas
realmente se conectaram, né? Ele helper da metodologia e eu também, né? Trabalhamos com a metodologia e ficamos namorando à distância por 5 anos. Foi quando o Bruno veio fazer residência médica aqui em São Paulo, ele filho único, e o Dinô me fez o pedido de casamento. Que gostoso. E aí eu disse, agora não tem como escapar. Filho, vivi a síndrome do ninho vazio, né? Foi maravilhoso. E Dinô me pede minha mão em casamento aos meus pais. E ele disse, vamos embora de São Paulo. Eu falei assim, ai meu Deus, embora de São Paulo, pra onde, né? E ele veio parar aqui nessa cidade, Sim. né? E eu sou muito grata a ele, né? Eu amo Piracaia, adoro essa cidade. Era tudo que eu criei na minha mente. Eu cantava muito aquela musiquinha, ter uma casinha branca de varanda, um lugar e uma janela para ver o sol nascer, né? Sim. Eu dizia, gente, a gente precisa muito, né? E Deus me deu muito. Eu sou muito grata a essa minha criação. Eu digo que a gente cria a nossa própria realidade. Verdade. E hoje eu olho para Piracaia e eu vejo que foi uma criação minha. Sim. E é interessante você falar isso porque muitas pessoas dizem que não tem sentido para a vida. E você, como estudiosa do comportamento humano, como que você vê essa falta de sentido que as pessoas carregam hoje? Olha, Fabiana, eu não vejo falta de meta na vida das pessoas. As pessoas têm metas. O que elas têm vivido é a distração de não ser a realidade que ela veio para ser. Sim. Eu vejo muito isso na clínica, sabe? A pessoa chega com nível de ansiedade, né? O que é ansiedade? Ansiedade é medo. Medo. É o outro nome que a gente aprendeu a dar à ansiedade. Sim. Aliás, medo é um nome bonito. Aí a gente disse assim, eu vou botar essa roupa de gala, vou dar o nome de ansiedade, é medo. E eu digo que é medo de ser quem você realmente veio para ser. E aí você vive a distração hoje com as redes sociais. Sim. Você como educadora sabe disso. As redes sociais, ela nos ensina a ser algo idealizado. A gente aprendeu a ser um eu idealizado. Tá? Primeiro, ser um eu idealizado já vem no processo traumático, né? Porque você teve um trauma lá na infância, que eu chamo, né, na criação do meu método Engenharia de Novos Padrões Mentais, vamos dar o nome de nó de raiz, que é o trauma. Você aprende com aquele trauma que você precisa ser de um jeito para não sentir a dor que aquele trauma te causou. Ponto, já começou o marco. E aí você vai para a vida, né, acreditando que você não precisa sentir aquela dor, porque aquela dor foi realmente muito dolorida. E aí você vai para as redes sociais e as redes sociais lhe entregam exatamente a fantasia que você quer. Sim. Olha, isso é um perigo absurdo. Então, eu até fiz um post essa semana sobre, e estou seguindo, né, até o final dessa semana eu falo sobre a comparação. A comparação é um câncer na nossa psique, porque ela impede você de ser quem realmente você precisa ser. E agora tem uma coisa, para você ser quem você precisa ser, você precisa realmente reconhecer as suas qualidades. Como que você vai reconhecer as suas qualidades se você vive um sonho, uma fantasia de como você tem que ser? Não tem como, sabe, Fabiana? É óbvio. Para você ser quem você veio ser, para você realmente chegar ao seu propósito, você precisa se conhecer. Ter a coragem de conhecer a sua luz e as suas sombras. E para isso você precisa do eu adulto. Porque a criança ferida que você viveu, as dores, os traumas, se você não assume a liderança com a parte adulta sua, porque existe, você não é mais uma menininha, mas você tem uma consciência infantilizada pelo trauma. O que é o trauma se não uma parte infantilizada nossa? A nossa amígdala cerebral, que é a parte lá no nosso cérebro, que é a caixa preta é a nossa amígdala cerebral. Ela guarda
por segurança máxima, o trauma, porque ela vai lhe alertar, perigo, eu digo que é o SAMU do cérebro é a amígdala cerebral. Sim. Ela toca quando qualquer ameaça que te lembre fisicamente o trauma. Então veja que coisa, então você precisa ter coragem para poder desmascarar a fantasia que a amígdala ainda está vivendo. Por que é uma fantasia? Porque não é mais realidade. A criança sofreu, vamos lá dizer, a sensação de abandono, ou realmente o abandono. A amígdala vai dizer, cuidado, não fique, não se apegue a ninguém, porque aí você não sofre o abandono, Sim. nem a rejeição. Aí a pessoa, se desconecta de qualquer possibilidade de estar inteiro no relacionamento, entendeu? Sim. Veja como é, a amígdala cerebral, ela faz isso, tá? O nosso cérebro é muito poderoso, né? Isso, e outra coisa importante, Fabiana, que eu não posso deixar de falar aqui, é que a própria amígdala cerebral, ela cria um ciclo da dopamina. Aí está o perigo, porque essa desconexão que eu percebo na minha clínica, né? Na minha prática de clínica com os meus pacientes, clientes, que eu quero estar produzindo dopamina, mas produzir dopamina de forma distorcida é a pior coisa que você pode ficar. Você vai ficar viciado em dopamina de forma distorcida. Porque viciar em dopamina na não realidade, ou seja, na fantasia, você descarrilha muito rápido a produção da dopamina. E quando você carrilha, ou seja, produz dopamina de forma real, pontual e verdadeira, a produção da dopamina ela é duradoura. Então você está vivendo uma realidade e não uma fantasia, a produção de dopamina ela acontece, mas ela é sustentável. Então esse é um grande problema, as pessoas não têm falta de meta, elas têm uma viciação na distração do que elas imaginam que deveria ser. Esse é um perigo muito grande para a humanidade. É muito interessante você falar isso, porque eu sou de uma geração que não tinha rede social. Somos. Era a TV, né? Então, nós passávamos a tarde assistindo a sessão da tarde, né? E aqueles filmes e desenhos. E o que me marcou muito era um desenho que o personagem chamava Safiri. Tanto que a minha empresa se chama Safiri. Então, quando você fala dessa criança, né, daquilo que a gente carrega, veja que é um marco para mim também, né? Eu gostava tanto daquele personagem que eu queria ter não exatamente uma empresa. Primeiro eu pensei, se eu tivesse uma filha, colocaria esse nome. Como não tive filha, então a minha filha foi a empresa. Mas um outro ponto que eu penso é que a sociedade ela nos coloca certos padrões, como por exemplo de você se casar, ter filhos, né, ter um carro, um imóvel. Perfeito. E aí se você não se encaixa nesse padrão, vem a questão da comparação que você disse. E aí sempre você não consegue se realizar como pessoa, porque parece que você tem algum defeito, que você não é boa o suficiente, né? Então é perfeito quando você fala, principalmente das redes sociais hoje, porque esse padrão da sociedade foi para um nível que as pessoas não conseguem alcançar, e aí entra nessa rotatividade de ansiedade, depressão, esgotamento emocional, porque é impossível. Perfeito. É impossível você chegar no padrão que a sociedade ilusoriamente nos impõe hoje. Né? E assim, Fabiana, eu quero trazer uma coisa muitíssimo importante sobre isso que você está trazendo. Na verdade, o que está lá fora sendo ofertado como ideal, antes de estar lá fora, está aqui dentro. Veja, quando nós passamos pelo processo traumático, a criança ela não elabora.
Concorda? A criança ela não tem uma ideia de que... O que ela quer? Ela quer sair daquela angústia. A angústia é inerente para o ser humano. A criança precisa passar frustração. Tá? O que não é possível é a criança viver a frustração e ficar presa naquele lugar sem suporte de um adulto consciente. E isso é extremamente danoso para a psique. Mas viver a angústia faz parte da nossa humanidade. Tá? É um estado fenomênico, real e necessário. Sem angústia, a gente não consegue aprender, porque a gente vai querer entender, a gente vai querer saber. Então, a angústia é, antes de tudo, necessária. Então, a angústia, essa angústia de não querer sentir a dor representada pelo trauma que a gente viveu, a própria sociedade já tem pronto, olha, eu te ofereço isso. Então você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter a casa perfeita, você tem que ter o marido, a mulher perfeita, os filhos impecáveis, o trabalho, ou seja, qual é a fantasia? Eu digo sempre, essa fantasia é de uma criança ou de um adulto? Porque o adulto sabe que na realidade, em alguns lapsos de memória que a gente tem, alguns lapsos da nossa psique, a gente sabe que na realidade não existe perfeição. Pelo menos na nossa humanidade. O que existe é uma modelagem à perfeição. A gente está sempre se tornando o nosso melhor. E não necessariamente o nosso melhor seja esse eu idealizado. Então, para que você possa sair desse ciclo vicioso, que eu chamo de ciclo vicioso do amor imaturo, né? De querer nunca ter vivido mais aquela experiência, de nananana, né? Aquelas fantasias todas. Ou seja, você tem que trazer à consciência o seu eu adulto. Ou seja, o eu adulto é aquela parte nossa que tem consciência de que a realidade é uma outra. E que tá tudo bem, que você já está adulto e já pode passar pelaquela experiência. Vamos combinar. Como é que a gente entende, né? Que tudo bem, Fabiana, se você não gostar de mim. Gente, se eu tiver um trauma que me paralisou muito no lugar da rejeição, eu vou temer isso absurdamente. Se eu não tiver consciência de que tá tudo bem que Fabiana não goste de mim, até porque eu também posso não gostar de muitas pessoas, isso é o eu adulto. Eu vou transitar muito bem nesse lugar e não vou me importar. Eu posso até ficar frustrada. Ai, que pena que a Fabiana não gosta de mim. Sim. Mas daí eu paralisar ou fazer de tudo na fantasia para que Fabiana goste de mim, é muito para mim. É muito para o meu desenvolvimento humano. Sim. Então, eu preciso, além de tudo, Fabiana, ter coragem de realmente reconhecer quem eu sou. Para isso, eu preciso do eu adulto. Para pegar na mão da minha parte que foi ferida, que aí eu chamo de consciência infantil ou criança ferida, para dar suporte a ela ter confiança que eu tô com ela. Que tudo bem que o outro não queira gostar de mim, tá tudo bem. Eu não vou morrer. Sim. Né? Sim. Então, a sociedade produz isso. É tanto que nas redes sociais, se você não tiver like, exatamente. Curtida, número de seguidores. Então, você estava falando, eu vou viajando, Simone. Vamos lá. De novo, na nossa época, qual era a nossa referência? As lendas infantis, né? Isso. Então, a Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida, aquela questão de você encontrar o príncipe encantado e foram felizes para sempre. Isso. E hoje, qual é a referência? Você acabou de dizer, os influencers, Isso. né? YouTubers. E essa juventude pensa no quê? Em riqueza, em ter o corpo perfeito, como você disse, e a frustração de não conseguir leva para um buraco negro que elas estão perdendo a referência, além de si mesmas, da própria sociedade. Porque eu sou professora também, Simone. Isso.
Eu lecionei muitos anos em escolas e o que eu percebia? Uma falta de propósito, uma falta de pensar no que quer ser no futuro. E hoje a nossa sociedade tem um déficit de professores, de médicos, de engenheiros, porque essa garotada acha que a vida é fácil, né? Que dinheiro nasce em árvore, que eles vão ser uma pessoa famosa e aí como que fica a base da sociedade, né? Como que vai ser o futuro sem esses profissionais? Então, tudo que você disse é muito relevante porque é uma preocupação como uma sociedade como um todo, né? Então, nós temos uma sociedade infantilizada. O que você está trazendo é que nós temos uma sociedade infantilizada por entender que, primeiro, num passe de mágica, no pirlim-pim-pim, a gente transforma a vida na facilidade. Sim. Né? E isso a gente vê muito, por exemplo, hoje a gente vê nas redes sociais os cursos, eu quero te ensinar isso em 2 tempos, não faça mais isso, dessa forma, e você olha aquilo ali e vê tudo uma fantasia, porque a realidade não é aquela. A realidade é que você tem um preço a pagar, no adulto a gente paga esse preço, né? Nós pagamos o preço do desenvolvimento humano, então eu quero ser... mas eu não quero sentir o ser. Olha, eu quero ser, mas eu não quero sentir o ser. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Qual é o botão que eu aperto? Tá? Repare bem, é totalmente fantasioso. Porque o ser humano precisa sentir ser. Para o sentir, você aprender a ser humano. Né? Então nós estamos com essa venda hoje dessa fantasia e a gente não se percebe que nós estamos, eu digo assim, bom, nada contra a Xuxa, mas assim, quando ela fez aquela música, no lindo mundo da imaginação, no lindo mundo da imaginação continua sendo propagado o tempo todo. O tempo todo. E viver a realidade com, por exemplo, querer ser rico, isso não é uma fantasia, pode ser uma realidade e é legal que você queira, porque como ser humano e filho de Deus, dotado como ser, se você acredita em Deus, né, ou numa força superior, no que quer que seja, você tem o direito e a dignidade de querer o melhor para você. Tem nada que te impeça isso. O que talvez te impeça é verdadeiramente você não se distrair, ou melhor, o que te impede é você se distrair, né, com aquilo que você realmente é, com a fantasia do que você idealiza ser. Então, essa distração impede você de ser rico mesmo. As crenças que te impedem de ser rico, né, é que, primeiro, é que eu vou jogar na Mega e vou ganhar. Sim. Tá? Outra é que eu posso gastar tudo que vai cair o dinheiro da árvore. Não preciso fazer economia, eu não preciso estudar sobre finanças. Eu vou ser rico, isso é uma fantasia. Sim. Isso te impede, mas querer ser rico, isso não é um problema, tá? Agora, essa fantasia que foi criada por influências também infantilizados, né? Não estou aqui julgando, mas percebe, né, em qualquer influência uma base de consciência infantil absurda, de vender uma fantasia que ele mesmo está acreditando. Sim. Tá? Então, criar filhos, por exemplo, na realidade, hoje tem sido cada vez menos, porque os pais, né, hoje com a fantasia de que isso traumatiza, eu crio meu filho assim, sem limites. Exatamente. Né? Então eu dou celular, tela o tempo todo, eu deixo comer o que quer, eu deixo, sabe, sem horário de sono, sem regrinhas básicas, né? Você sabe que nós estamos vivendo hoje o ápice, né, de uma crise existencial em todas as áreas. Exatamente. Educação, vamos ficar na educação, né?
Hoje os professores com colapsos nervosos, porque Sim. temem ir para uma sala de aula, porque os alunos que são detetores da autoridade. Exatamente. O que aconteceu? Aconteceu, né, que a base educacional familiar foi subvertida por esses pais. Por exemplo, nós somos analógicos e digitais, graças a Deus. Graças a Nós Deus. temos os dois pontos, somos analógicos e digitais. Esses pais que viveram o analógico viveram realidades mais sofisticadas no sentido do aprendizado. Sim. Porque tinha que fazer, porque tinha que correr atrás, tinha que sentar a ler um livro, tinha que ir para a biblioteca, né? Tinha que devolver o livro em tanto tempo, porque senão multa. Era tanta coisa que tinha que fazer, fisicamente falando. Sim. Então, o corpo gerou códigos mais especializados. E acreditamos que não queremos dar essa dificuldade para os filhos. Maior bobagem que existiu, maior fantasia. Verdade. Veja, se essas pessoas não são crianças ainda, na dor, querendo diminuir a dor dos seus filhos. E essa base ficou destruída, Fabiana. Então, influencer dão, entre aspas, né? Vou dar o nomezinho de... como você mudar sua vida em 30 dias fazendo pá. Isso é uma fantasia absurda, né? E a gente acredita em tudo, né? Tudo que Sim. aparece na internet parece que é uma verdade absoluta e a pessoa não questiona. E isso é muito perigoso. Agora, Simone, você comentou que você é helper na metodologia Pathwork. Sim. E o autoconhecimento, ele é desconfortável, né? Muitas vezes. Por que tantas pessoas têm medo de olhar para si mesmas? Boa pergunta. Quero falar só um pouquinho do Pathwork, que é um trabalho que eu tenho muito agradecimento. Primeiramente ao mundo de Deus, né? Eu estava na neuropsicologia e na psicologia tinha uma parte que eu não conectava, assim, eu queria agregar espiritualidade ao meu trabalho, agregar o além cérebro, comportamento e modelagem de comportamento. Eu queria agregar algo a mais. E foi aí que eu também criei, eu sou criadora da minha própria realidade, eu bato isso sempre, que eu atraí o Pathwork. Eu pedia mesmo, nas minhas meditações, eu quero me deparar com um método que me ajude a conectar tudo isso que eu já sei a parte espiritual sem ser religiosa. Eu quero entender que tem um eu superior dentro de mim, uma parte luminosa que conectada com a minha crença de Deus, possa ajudar outras pessoas e principalmente a mim mesmo. Porque eu vivi algumas experiências muito intensas, né? Assim, eu tive uma doença autoimune, né? Eu perdi meu baço há 23 anos atrás, quando eu estava começando na psicologia. E eu vivi medos da morte muito forte, né? Eu tive que... Foi uma doença, né? Uma púrpura, né? Endiopática, ou seja, o baço ele começa a fagocitar todas as suas plaquetas, ou seja, ele entendeu que as plaquetas eram inimigas. Então, assim, é como o câncer mesmo, o desenvolvimento. Uma doença autoimune é uma doença autodestruidora, né? Ela destrói as suas células benevolentes porque ela entende que são inimigas. Sim. Então, eu tive que viver uma experiência, e foi um ano assim, sabático. Sim. Um ano sabático. E logo depois eu me encontrei com o Pathwork. E foi para mim assim um prêmio, porque o Pathwork ele trabalha tanto a psicologia, a psique, as emoções, os sentimentos e a parte espiritual. E no Pathwork, né, que foi um método canalizado, o guia que fala, são 258 palestras com temas específicos que fala sobre o comportamento humano, né? E fala sobre que as imagens que nós criamos, que são exatamente os processos traumáticos, elas vêm, as crenças que são imagens cristalizadas, elas vêm exatamente do processo traumático que você viveu, não só na sua infância, como também em outras vidas, é possível que você tenha vivido aquela experiência. Então, o Pathwork ele é reencarnacionista e ele fala
né? Exatamente de que nós encontramos o pai certo, a mãe certa, para nos ajudar a desenvolver aquilo que nós realmente viemos fazer aqui, nessa terceira dimensão, no planeta Terra. E aí, veja que coisa interessante, nós precisamos ter coragem para realmente trabalhar os nossos pontos sombrios, para emergir a nossa luz, porque nós somos, em essência, luz. Nós somos, em essência, seres perfeitos, né? Mas uma parte nossa se misturou com esse processo de crenças destrutivas, né? E a gente precisa desmagnetizar ou desmistificar essas crenças destrutivas para que nós possamos encontrar a nossa luz, que é o nosso eu superior. Então nós vamos trabalhar nossas máscaras, que é aquelas que a gente utiliza para não revelar de fato os nossos defeitos, né? Que é o nosso eu inferior, né? Que é essa parte sombria que o Jung chama de sombras, né? E o nosso objetivo maior é trazer à tona a nossa luz, a nossa consciência luminosa. Então nós precisamos atravessar a nossa consciência infantil, os traumas da infância, passar por nossas negatividades, né? A máxima do Persson que é, não temas o seu próprio mal, enfrente-o. Porque se você entorpece, né? Para o guia, ele fala o seguinte, que o maior mal da humanidade não é senão o entorpecimento do sentir. Porque você observa, o que você olha no psicopata? O total desprover de sentimentos. Ele mata e ele não entende que aquilo causa dor a ninguém. Pelo contrário, ele sente, entre aspas, que é muito comum matar, natural. Então matar em série um serial killer, não adianta, né? Um ser humano desse, ele não pode voltar à sociedade, porque ele está entorpecido. Não precisa ir para o psicopata, vamos para nós. Quando nós estamos com os nossos centros do sentir entorpecidos, nós tememos saber quem nós somos. E esse é o grande mal em nós. Eu posso fingir que eu sou o que a sociedade, entre aspas, diz, e eu vou viver uma fachada. E eu vou viver uma fantasia, uma ideação, e nunca o que eu vim de fato ser. E aí é que começam as grandes dores da humanidade. As grandes frustrações, as depressões profundas, os adoecimentos psíquicos, tá? A fantasia de que eu me identifico com um cachorro e eu vou ser um cachorro. É uma psicose, né? Sim. Isso é uma psicose, Fabiana. Porque a pessoa entorpeceu tanto que tinha uma distorção da sua própria realidade, ela entorpeceu essa realidade de que ela não é o que ela prefere ser um cachorro, né? Isso é uma psicose. Eu chamo de a sociedade está esquizofrênica. Com certeza. Tá? Sim. O que é isso se não é entorpecimento? Então, esse entendimento de entorpecimento, eu superior, eu inferior, a máscara, veio do Pessork e eu sou muito grata, porque para mim fez todo um sentido no meu conhecimento como psicóloga, pedagoga, neuropsicóloga, sabe? Foi um grande boom, inclusive, né? Aí quando a gente for falar sobre o método foi criado na base do Pessork. Certo. Tá? Foi criado na base do Pessork. Então, eu sou muito grata ao mundo de Deus por ter me ajudado a materializar esse conhecimento na minha prática, sabe? Quando você fala da sua trajetória e você sempre querendo aprender mais e complementando com essa questão espiritual, me fez pensar também que eu também sempre fui muito curiosa, né? Eu fiz pedagogia e psicopedagogia, mas passei por um período muito sombrio e nesse período eu buscava uma religião, passei por várias, estudei sobre muitas questões filosóficas, né?
E é interessante porque quando eu me encontrei, justamente eu tive a ajuda de, no caso era um monastério na época, e eles me ensinaram a ter esse contato com o eu superior da maneira mais simples possível. Né? Então, muitas vezes a gente fica buscando algo na vida, né? Aquele sentimento de que você não consegue ser feliz, de que você não se realiza. E, na verdade, esse contato consigo mesma e ter essa aceitação e esse sentimento de paz é tão simples, né? Então lá a gente trabalhava muito com a terra, plantava, colhia, ajudava na organização do espaço. Era um silêncio de alma mesmo, sabe? De você não só trabalhar em silêncio, mas encontrar esse silêncio interior, né? E aí eu queria até já fazer um link Sim. da forma como nós nos encontramos, porque você falou, eu criei as minhas, os meus desejos, os meus objetivos. E é interessante porque eu vinha buscando algo também que eu pudesse me presentear, digamos assim, que eu tivesse um espaço meu, que eu pudesse ter momentos que eu, até resgatando um pouco do que eu vivi no monastério, e do nada apareceu a Simone Barros com essa proposta do Caminho do Ser, né? Que é uma caminhada de 7 quilômetros em silêncio. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como surgiu essa ideia, como que esse silêncio pode nos ajudar, né? O que que ele traz para nós, né? Na verdade, o silêncio está longe de ser silêncio. A minha intenção, eu digo sempre que eu me conecto muito. Olha, eu aprendi a ouvir muito a minha intuição, assim, né? No silêncio. O silêncio, ele precisa de pausa. Ele precisa do ócio criativo, né? Então a gente está muito no fazer, né? Tem pessoas que o workaholic mesmo é um exemplo bem típico, né? A pessoa não para de fazer coisa. Menina, você não para, você sempre está fazendo alguma coisa. Ai, meu Deus, queria ser como você. Gente, eu já fui uma workaholic, viu? Eu também. E aí eu me dei conta, né, no meu processo terapêutico, de quando a minha terapeuta, sou muito grata a ela, a Claudete Nóbrega, ela me perguntou assim, Simone, se você parar, o que é que pode vir a acontecer com você? Na hora, essa pergunta foi aquela pergunta do iceberg. Pá! Meu Titanic afundou. Sim. Eu fiquei num estado de paralisia no meu corpo, né? Ela faz, respire um pouco no seu corpo e veja o que acontece. Eu disse, eu morro. Eu morro. Se eu parar, eu morro. Ou seja, alguma parte minha, inconsciente, me revelava que eu precisava estar fazendo. E eu também já vivi em alguns monastérios, na época do Suddharma Mandalam, eu vivi, foram 10 anos, né, de práticas hinduístas, meditação, acordando 4 da manhã, tomando banho gelado, fazendo japamala. Então, muitas experiências no meio do caminho, né? Certo. E essas paradas, eu aprendi, né, que o parar, né, o desacelerar, me conecta profundamente com respostas que eu no barulho ou no frenesi das redes sociais eu jamais obterei e não vou ter nem no processo terapêutico. Por incrível que pareça, ali no processo, você conversando com a sua terapeuta ou falando sobre as suas dores, o burburinho e a vontade de sair dali é tão grande muitas vezes que o silêncio, ele faz um papel extraordinário, né? Ele leva você a um lugar de pura, como é que eu posso lhe dizer? De pura conexão
com o que de fato você precisa obter. E aí, nessa caminhada que eu faço aquela estradinha ali da represa, né? Sempre, né? E aí foi numa daquelas caminhadas em silêncio que me veio a intuição de promover o caminho do ser. E o nome veio também, chegou claro para mim. Você deveria criar a possibilidade de uma vez no mês, no primeiro domingo de cada mês, criar essa conexão com a essência de cada pessoa. Então a pessoa traz uma pergunta barulhenta, que fica ali remoendo, né? Numa remoência mesmo, e numa ruminância de pensamentos, e deixar que a pessoa só caminhe respirando conscientemente. Então são 7 quilômetros, dá 1 hora e um pouquinho. 1 hora e um pouquinho. Teve pessoas que não veio para a caminhada, Fabiana, porque temia não dar conta de não falar com o outro do lado. Ou, meu Deus, eu vou ficar sem meu celular? Não dou conta. Saiu do grupo, não deu conta. E eu entendo perfeitamente. Então, o caminho do ser veio dessa necessidade, né, de proporcionar, não só para mim, mas para as pessoas também, esse contato com a essência do eu superior dentro de você. Então, você já sabe, né? O silêncio, de silêncio, ele fala muito, né? Sim. Ele fala muito. Eu recomendo muito a participação, porque no final a Simone também faz uma interação, né? Para a gente conversar um pouquinho do que foi essa vivência, e tem um lanche maravilhoso, né, compartilhado. Então é um momento não só de você se encontrar, mas também de compartilhar, né? Então participem, que vale a pena. E eu não conheço muito do monastério hinduísta. O monastério que eu frequentava era beneditino, mas como eu estudei um pouco, eu sei que também leva para esse objetivo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do seu método, né? Eu estou curiosa, né? O ENP, Engenharia de Novos Padrões Mentais. Simone, como que os nossos padrões mentais nos afastam do nosso propósito? E o que é mais importante, como que a gente pode se reconectar com isso? Perfeito. Olha, Fabiana, é exatamente isso. Então, na clínica, né, no meu consultório, eu percebia muito isso. As pessoas chegam até hoje, né? Elas chegam com a necessidade de sair correndo daquela angústia, daquela dor. E principalmente das repetições, né? O que são padrões? Padrões são comportamentos repetitivos que se tornaram estratégias de defesa nossa, para que a gente não acessasse a dor que o trauma provocou. Isso são comportamentos que levaram a um padrão. Então, por exemplo, quando eu penso que vou ser rejeitada, eu tenho 3 formas de me defender. Ou eu agrido, ou eu me submeto àquela relação, ou eu finjo que não existo. Ou finge que a pessoa não existe. Sim. Assim, eu tenho a fantasia de que eu não vou sentir a dor da rejeição. Nesses 3 modelinhos básicos de defesa, de estratégia de defesa, por que é uma estratégia? Porque eu tive a fantasia lá na infância, porque a criança não elabora, né? Ela entendeu que ela ou fazia assim, ou fazia assado, ou fazia de outro jeito. Então, ela escolheu de acordo com a sua personalidade, ou ela fica submissa, ou ela fica agressiva, ou ela fica aquela que, zen, nem tô sentindo nada. Você é um problema e eu não sou. Você é desequilibrada e eu é que não sou. Você é que está perdendo a oportunidade de me ter como amiga. Certo. Sabe? Sim. Tem essas 3 formas de estratégia. Então, eu estou, na verdade, modelando um comportamento. Então, o meu padrão
emocional vai ser dentro dessas 3 bases, que eu chamo que são 3 bases básicas. Dentro delas vem outras mais sutis, mas essas 3 são as básicas. E aí o comportamento, o padrão se institui. Que vamos dizer que o trauma, eu dou na minha metodologia o nome de um nó. É um nó. Formou-se um nó, um entrave, tá? Digamos que você nasceu, era filha única, depois nasceu, você ainda era uma criança com suas necessidades básicas e nasceu um outro irmãozinho. Sua mãe, obviamente, ela precisou se voltar totalmente para a criança que estava chegando. Isso aconteceu comigo, eu estou contando a minha história. Certo. Então, minha irmãzinha nasceu, eu ainda era bebê, e minha mãe, ela precisou se voltar, obviamente. Mas a minha criança não entendia isso, ela entendia que a minha mãe não queria estar comigo. Então, minhas tias, as irmãs da minha mãe, começaram a cuidar de mim em muitos momentos. Eu lembro, às vezes, quando eu tinha uma tia, né, tia Adelina, ela fazia mamadeira para me dar. Minha mãe estava com a minha irmã recém-nascida. Eu não entendia aquilo. Hoje é fácil eu entender. Mas a minha criança entendeu o seguinte: eu preciso ser vista. Eu preciso ser amada. Então eu criei um comportamento. Qual era o meu comportamento? Eu dizia assim: eu não preciso de você. Porque eu fazendo isso, eu sendo independente, eu sendo a menina mais inteligente, a menina mais, sabe? Minha mãe ia olhar para mim. Olha o drama. Nossa. E outras pessoas já fazem de uma maneira diferente, de chorar, de adoecer, ficava doentinha, de chamar atenção. O sistema imunológico baixo, ela fica doentinha. Ela tá fazendo aquilo porque ela quer? Não. Para chamar atenção. É sobrevivência. A outra, assim, ó, fica aleatória a tudo. A mãe diz: essa menina é tão comportada. Ou reforço. Comportada quando eu não expresso. Olha a modelagem. Então, o nó de raiz, a base, foi o nascimento da minha irmã, tadinha, não tem nada a ver com isso, né? Eu simplesmente me conectei com uma dor, a criança se sentiu desamparada, porque a criança sente a realidade como ela é, né? Mas eu não estava desamparada, mas eu senti. Eu fiquei insegura quando a minha mãe, inclusive, me deixou de amamentar, porque ela ficou grávida e eu tinha meses. Certo. Então, imagina, a criança... Então, ela começou. Então, por exemplo, eu desenvolvi obesidade, porque a minha irmã não queria comer, aí eu mostrava à minha mãe que eu queria comer, eu comia mamadeira de uma vez, e minha mãe... eu lembro, eu tinha 5 anos, minha mãe dizia: meu Deus, eu vou enlouquecer, uma come demais, a outra não come nada. Sim. A outra tinha 4, eu tinha 5. Somos 1 ano só de diferença. Certo. Então, veja, qual foi meu comportamento? Me antecipar, expressar rápido, né? E muitas vezes agressiva, para você me notar, para você me ver, me dar um lugar de especial. Então, veja, o comportamento acontece isso. Então, quando uma pessoa chegava no meu consultório com essas bases bem estabelecidas, para mim, o olhar clínico era rapidinho de identificar a base, e eu percebia isso, mas eu tinha uma dificuldade na clínica, na época, de ajudar a pessoa a perceber isso muito rápido. Né? E aí, com o método Password, que isso deu um upgrade muito fácil, muito rápido, e eu queria que a pessoa entendesse. Já na neuropsicologia, que foi a base, né, eu comecei a querer identificar onde que estava a criança ferida no cérebro. No cérebro, onde que fica a criança ferida? O eu adulto, onde fica instituído no órgão, no sistema nervoso central. Aí eu disse, bom, a criança ferida fica localizada na amígdala cerebral, porque é lá a caixa preta dos traumas. É lá onde qualquer possibilidade de rejeição eu vou reagir. Eu preciso saber que isso acontece. Então existe aí, que eu chamo no meu método de código de herança. O código de herança é: eu farei de tudo para não ser rejeitada. Tudo que for possível na minha vida, eu farei. Então eu criei um padrão. Quando a ameaça de rejeição acontecer, eu faço algo acontecer para eu não sentir a rejeição. Só que isso leva
um preço muito alto. Sim. Né? E não tem uma resolução, tem uma pseudo-solução, que é a reação, né? De ser a mais inteligente, a mais sofisticada, a mais disponível, a mais... Olha, gente, no final das contas eu continuava me sentindo rejeitada, eu continuava me sentindo incapaz, eu continuava me... Por quê? Porque o que o código faz? Ele te salva, ele aumenta a dopamina, só que, lembra? Sim. O ciclo vicioso da dopamina? Certo. Ela descarrega muito rápido, Sim. porque é uma fantasia. É uma fantasia. Então, quando eu me dei conta dessas conexões, eu criei um método, que é engenharia de novos padrões mentais. Você entender o seu nó de raiz, que é o seu trauma, a sua crença que criou um comportamento e como você faz para resolver o comportamento. O comportamento, a resolução é falso. Quando você desarma a amígdala cerebral e traz a consciência adulta, onde fica a consciência adulta? No córtex pré-frontal. E no córtex pré-frontal é onde você toma todas as suas decisões e paga o preço por elas. Na criança a gente não quer pagar preço. Criança paga preço? Ela não tem nem noção do que está acontecendo. Não. Então, no córtex pré-frontal vai acontecer algo muito interessante. Você vai dizer, ok, o outro tem direito, não se preocupa. Vai mostrar o que você tem de melhor. E claro que o seu melhor pode não agradar. Aí o que acontece? Produz dopamina, mas sustenta a dopamina. E aí vem a famosa neuroplasticidade. A neuroplasticidade acontece exatamente quando você faz uma nova realidade. Então, por exemplo, se eu temo ser rejeitada, o que eu preciso fazer para que eu possa atravessar a rejeição do outro sem me paralisar, sem deixar de fazer realmente aquilo que eu posso fazer de melhor, que eu sei fazer? É enfrentar, eu vou deixar que fulano realmente não goste de mim, eu não vou criar esse padrão, eu vou dizer não e vou sustentar o não, por exemplo. Porque eu não sei dizer não, né, gente? Dizer não, imagina, ele não, né? E eu ali, acabada, morta e tendo que ser para poder o outro ser satisfeito e eu não perder o outro. Imagina que esforço cerebral é para você fazer isso. Sim. Não vou lhe dizer que no final do dia a sua dopamina está lá embaixo. E você fica no vazio, né? Você vive um ser no vazio. E é por isso que você recorre à terapia, porque os padrões se repetem. Você atrai narcisista para você, você atrai pessoas que queiram, né, fazer você de capacho o tempo todo. Você vai ser o capacho, porque o padrão, o código diz o seguinte, você não pode abandonar o outro, você não pode perder o outro. Sim. Percebeu? Sim. Então, por que o método ajuda muito rápido? Em 8 semanas você já sai disso assim muito mais rápido. Porque eu vou trabalhar muito com a percepção sensorial do seu corpo, desarmar a amígdala cerebral reativa, você diminui a produção de cortisol e dá espaço para a neocórtex, que é o córtex pré-frontal, funcionar e produzir dopamina, ou seja, captar neurotransmissores da dopamina e sustentar com mais tempo, por mais tempo. E, consequentemente, a serotonina, a endorfina, o gama, né? Então, veja que é uma questão mesmo de modelagem, mas é uma modelagem consciente, tá? Então, foi assim que surgiu, né? Eu tenho certeza que foi uma criação do meu eu superior. Eu não tenho dúvida que me ajudou a criar o método de forma eficaz, né? Que bacana. Nossa, o papo tá maravilhoso. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Eu sinto que esse método realmente pode ajudar muito, né, as pessoas a ter esse autoconhecimento, né? Sim. Mas me diga uma coisa, existe alguma prática simples que qualquer pessoa possa começar hoje a ter uma vida mais consciente e alinhada com o seu propósito?
Olha, eu digo sempre que você precisa de uma pausa para fazer uma nova sinapse nervosa, tá? As sinapses nervosas é por onde passa todo o nosso sistema de crença. Ou seja, entre um neurônio e outro, que são as células nervosas, existe uma conexão sináptica. Então você precisa de oxigenação cerebral. Qual é o veículo que ajuda a você pausar? Oxigênio. Não tem outra. E é de graça, é gratuito. E você só precisa dar o start, consciente. Então eu digo assim, olha, saiu de um dia, acordou. Saiu não, vamos começar pelo início, né? Certo. Acordou, não pega celular. Faz movimentos leves no seu corpo. Torne o seu corpo perceptível. Eu falo sempre, a mente conta historinhas, né? Porque ela está contando os processos traumáticos, as dores. Mas o corpo fala a verdade. Então sinta seu corpo, dê voz para ele. Perceba seu corpo de manhã cedo, levante, em vez de levantar assim, tirando o cobertor rápido, levante, sabe? Abra o olho, deixe que a luminosidade do dia, do círculo circadiano, adentre na sua íris. E aí você pergunte-se, como eu estou acordando hoje? Ai, não dormi bem. Se você não dormiu bem, aliás, dormiu bem ou não, respire conscientemente. Traga o oxigênio fluindo nas suas narinas. Solte o corpo, respire, perceba que você está presente. Siga para a sua rotina diária com consciência corporal. Vá para o seu dia a dia não faz milagre. É você que sinaliza se está disponível ou não para isso, com consciência. E ao terminar o seu dia, né, durante o dia tenha pequenas pausas, né? Eu digo sempre que a autofocalização, ou seja, perceber como você está em vários momentos do dia faz toda a diferença. Às vezes você está com tédio e não sabe que é tédio. Então você começa a comer desenfreadamente, você começa a maltratar as pessoas por tédio. Você começa, como você não sabe lidar, nomear os sentimentos, e você só pode nomear quando você está com você. Se você está nas redes sociais, você se perde. Você está numa Matrix, você está numa ficção científica. Verdade. Né? É isso e no mesmo. final do dia, Fabiana, pergunte-se 2 perguntinhas básicas, bem basiquinhas. Como eu estou e como eu realmente quero estar. E se você está bem, ótimo. Eu quero continuar bem, ótimo. Então pause mais ainda. Vá fazendo a baixar sua frequência. Diminua as luzes de casa, estímulos de celular, alimentos mais leves, né? Conversas prazerosas, a leitura de um livro agradável. Sim. Né? E vá desacelerando. Então, esse é duas coisas assim básicas para mim, né? Que eu faço, né? Eu não falo aquilo que eu não pratico, né? E aí você vai ter a imagem verdadeira de quem você é. Porque esse é o objetivo nosso, né? Nos tornar a imagem verdadeira que nós somos. E nós somos, em essência, luz. Nós não somos sombras, nós somos luz. Vivemos muitas sombras por não saber da nossa luminosidade. Sim, igual Platão falava na Linda da Caverna. Isso. Mas é interessante porque você me fez lembrar também, lá no monastério tinha um filósofo que é o Trigueirinho, ele falava muito sobre observar a natureza, né? E você falando do levantar, eu tinha 2 cachorros, né? E o cachorro, ele se espreguiça, né? Isso. Quando ele levanta, ele já se espreguiça. E aqui em Piracaia, principalmente, a gente tem a felicidade de estar próximo à natureza. Sim. Então, quando a gente acorda, você ouve os pássaros, né? Isso. Então, parece que eles estão agradecendo pelo dia, Isso. né? Você tem que ter essa gratidão de estar vivo, de, né, mais um dia, mais uma oportunidade de você crescer espiritualmente também, né?
E no final do dia, eles se recolhem, né? Isso. Eu falo que eu sou um pássaro, porque eu acordo muito cedo. E Em dorme inglês, cedo. e durmo cedo. Em inglês tem uma expressão que é early bird, que é o Isso. pássaro da manhã. Porque eu gosto de aproveitar o dia, né? Então eu acordo cedo, gosto de me recolher cedo, porque você tem que respeitar os processos do seu organismo também. Isso. A gente vai marcar outro podcast só para falar desses processos do corpo, Vamos da sim. mente, Prazer. porque olha, vai render. Vai, não tenho dúvida. Mas que bom. E agora, você topa um bate-bola para a gente terminar? Vamos embora. Uma palavra que define propósito. Coragem. Coragem de ser quem verdadeiramente você veio para ser. Uma virtude indispensável. Uma virtude indispensável. Amor. Amor, aprender a amar-se. Um hábito que transforma a vida. Respirar conscientemente. Ai, que ótimo! Precisamos respirar, né? Sentir a vida. Um livro que todos deveriam ler. A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Foi lá que eu entendi cientificamente, né? É um best-seller. O Bruce Lipton, ele um grande cientista, né? Biólogo e estudioso de células humanas. E ele descobriu que a célula, ela tem vida própria. E que a nossa mente é criadora de toda a funcionalidade do nosso corpo. Nós criamos a doença, nós criamos toda a nossa realidade. E as nossas células estão a serviço, através do poder divino mesmo. As células é Deus em nós. Então, para mim, foi um livro que me marcou muito e eu indico A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Que legal! Uma pergunta que toda pessoa deveria fazer a si mesma. Quem eu sou? E quem eu deveria ser? Ou melhor, quem eu sou e quem eu desejo ser? Certo. Fica a dica. E complete a frase. A vida vale a pena quando? Quando estamos dispostos a viver o que a gente veio viver. O nosso propósito. Que lindo! Muito apropriado para o tema que a gente está abordando hoje. Simone, foi uma conversa extremamente rica, inspiradora, né? Eu te agradeço muito por compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências e principalmente a sua sensibilidade para esse tema que é tão necessário. Ai, Fabiana, assim, como agradecer a você, né, por essa oportunidade de poder levar, né, para mais pessoas através do seu canal, né, dos seus ensinamentos, né. Eu quero dizer que você é muito luz, né. Todos nós com essa missão de levar o saber, a gente se dispõe, né, a se trabalhar para isso. Eu não me imagino na fantasia de falar aquilo que eu não vivo. Assim, toda a minha vida é de experiências e tem muitas experiências. E eu sou muito grata, né, por você ter chegado na minha vida, viu? Eu também. Cada alma que chega para mim é um presente, me revela uma parte minha, né? Que eu sempre digo, o outro é uma parte minha não revelada. E eu também sou uma parte não revelada do outro. Então, que nós possamos nos revelar várias vezes. Pequeno Príncipe. Né? Sim. Que a gente possa nos revelar diversas vezes, em diversas formas, no Caminho do Ser, no podcast, em diversos outros lugares. Muito obrigada. É o meu desejo também. Fabiana, eu queria deixar aqui o meu canal, né? Sim, sim. Para as pessoas, é simone.mbarros no Instagram, né? Também tem no TikTok. Eu estou postando semanalmente conteúdos referente ao comportamento humano dentro dessa perspectiva de novos padrões mentais.
E meu contato também está lá na minha bio, para quem desejar fazer uma mentoria, atendimentos. Então, estou disponível para levar, né, ajudar as pessoas a se tornar o que elas realmente precisam ser, com propósito. Muito obrigada. Bom. Obrigada a você. E torcemos que esse episódio tenha contribuído para que você reflita sobre o seu propósito, né? Porque pense o seguinte, quando você sabe quem você é e para onde você vai caminhar, isso traz um novo significado para a vida, né? Então, se isso faz sentido para você, compartilhe também com alguém que precise ter aí uma nova perspectiva de vida, esperança, motivação, que ela possa rever a sua própria história. Esse foi mais um episódio da Safiri Assessoria. Te aguardo no próximo encontro.